Eu tenho trazido para a igreja já há algumas semanas algumas mensagens que têm por tema como melhorar o meu relacionamento com Deus. Como é que eu posso melhorar meu relacionamento com Deus? Talvez você que está nos visitando conhece o pastor itinerante, aquele que tem sempre uma palavra motivacional, né? Quando eu estou indo pregar à igreja dos outros. Mas aqui eu pastoreio. Então a minha proposta aqui é trazer ferramentas, ensinamento e conhecimento. Esse culto é um pouquinho mais rápido, ok? Mas hoje eu estou na terceira mensagem. Eu vou pregar 5 mensagens sobre esse tema. Mas antes de falar da terceira parte, eu queria só fazer um resumo daquilo que eu já falei primeiro para te situar naquilo que eu estou fazendo. Oséias, no capítulo 6, no verso 3, coloca na tela, por favor, é o texto que eu estou usando como base. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Ó Pai, que todas as reservas sejam jogadas por terra, que Teu Espírito tenha liberdade de agir. Fala conosco não o que queremos ouvir, fala conosco o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, como qualquer coisa cuja qual nós queremos melhorar nossa intimidade, melhorar, certo, o nosso relacionamento, é óbvio que o conhecimento precisa crescer. Quanto mais nós conhecemos sobre um assunto, mais íntimos ficamos deste assunto, menos erros, né, passamos a cometer, teremos mais assertividade nas decisões. Isso funciona desde o equipamento que compramos e vamos buscar uma afinidade com ele ao ler um manual, até a nossa esposa, o nosso cônjuge, onde vamos conhecer os hábitos, ok? É importante nós entendermos que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. O relacionamento com Deus não é uma prova de velocidade, ele é uma prova de resistência. Assim como a cada dia nós vamos descobrindo novas coisas dos amigos, às vezes coisas que jamais imaginaríamos, de repente num bate-papo, você vê seu amigo, sua esposa e até mesmo seus pais te contarem coisas que você jamais imaginou que ele havia passado, estava fora do seu conhecimento. Mas conforme a intimidade vai aumentando, os segredos vão diminuindo, certo? Os muros vão caindo por terra. Então o texto diz que um dia eu vou conhecer como sou conhecido. Hoje Deus sabe tudo a meu respeito. Deus sabe tudo sobre você. Diante de Deus, as máscaras caem. Deus não precisa de testemunha. No céu não há necessidade, no dia do julgamento, não precisa de ninguém para te acusar, ok? Ele é detentor de todas as coisas, ele conhece toda a verdade. Então entender que se eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, eu preciso conhecer, continuar conhecendo. Eu vou começar a descobrir que eu posso ser alguém que vou viver a vida buscando a Deus, ou eu posso ser alguém que me torno uma pessoa que Deus está buscando. O que eu quis mostrar nessa mensagem é que há mais de um modelo para se relacionar com Deus. Não há um modelo único. E muitas vezes, aliás, a minha próxima mensagem de quarta-feira, né, tem por tema fé sim, cega não. Onde eu vou estar falando sobre ensinamentos equivocados de pessoas de muita, né, boa intenção, mas com pouco conhecimento, ao invés de libertar as pessoas, acabaram escravizando as pessoas. Numa época onde perguntar o porquê já era um pecado.
questionar um líder religioso era uma afronta, um assinte, um absurdo. E dependendo do grau, poderia ser considerado até a manifestação de um demônio, quando alguém questionava. Só que quando nós olhamos para esses ambientes, muitas vezes eles são bem unilaterais, oferecem apenas um modelo. Eu não vou fazer apologia à bebida, mas usei esse exemplo aqui. Nós vemos o Noé tomar um porre e ficar nu dentro da sua tenda, e Deus não chamou a atenção dele. E nós vemos o Sansão sequer poder comer uma uva, quanto mais tomar um vinho. Deus proibiu de Sansão todo o contato, certo? Com a uva, fora outras coisas. Mas pastor, como é que pode? Um pode fazer uma coisa e o outro não pode fazer. Pois é, quando você vai se relacionar com Deus, você vai descobrir que Ele pode tirar de você coisas que Ele me permite fazer. Ele pode me proibir de fazer coisas que Ele aceita que você faça. Porque é importante nós entendermos que é um relacionamento pessoal, é uma coisa muito particular. Não tem problema nenhum. Quantas confusões nós já vimos sobre isso nas igrejas, onde uma irmã, um irmão tinha uma revelação de que não deveria mais fazer isso, não deveria mais usar aquilo, e você acredita que Deus aparece para as pessoas oferecendo a ela limitações? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas isso significa que a limitação que a irmã recebeu num sonho, numa revelação, é para a igreja inteira? Então nós precisamos amadurecer, conhecer a Deus e prosseguir conhecendo, para que nós consigamos melhorar nosso relacionamento com Ele, entender que não há um modelo único. Eu posso ir buscar a Deus? Posso. Mas Jesus, conversando com a mulher samaritana, Ele disse, Deus ou o Pai está buscando tais que assim o adorem. Me parece que aqui nós temos mais um modelo. Que modelo é esse, pastor? Ao invés de eu sair procurando Deus, eu posso conhecer a Deus através de seus ensinamentos, praticá-los, eu me torno um verdadeiro adorador e Deus vai me encontrar. Essa foi a minha proposta na minha primeira mensagem, onde eu comecei a mostrar para a igreja os modelos e a maneira de buscar. Na minha segunda mensagem, eu falei de salvação. Procurei mostrar para a igreja que o reino dos céus não recebe qualquer um. Minha proposta nessa mensagem foi fazer com que você conheça a Deus e sua palavra. Não é o que um artista gospel ou secular pensa ou acha se está certo ou não. A maneira de conhecermos a Bíblia ou a Deus, pelo menos na nossa ótica, é conhecendo a Bíblia. Ok? Se nós temos ela por regra de fé e prática, nós conhecemos aqui o que está escrito, e eu não sei para você, para mim é verdade absoluta, pronto, e acabou. Se eu vou discutir isso com alguém e alguém acha que é injusto o que Deus diz que vai fazer, isso não muda quem Deus é e a regra dele. Minha proposta foi mostrar, na minha casa eu decido quem entra. Na sua casa decide você. Na casa de Deus, Ele decide. Então minha proposta foi mostrar para a igreja e fazer com que a igreja leia a Bíblia e descubra, quando Deus diz, não entrarão no meu reino esse tipo de pessoa, quem faz isso, quem pratica isso, quem pratica aquilo, quem vive dessa forma. Deixa eu te explicar uma coisa, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai cumprir o que Ele disse, e pronto. Ah, mas fulana foi na televisão e disse que não pode ser desse jeito, porque isso é um discurso de ódio. Não interessa o que fulana diz. O máximo que a pessoa tem é o direito de dizer quem entra na casa dela, na vida dela,
mas não tem o direito de dizer, certo? No céu, tem até direito de falar da igreja, mas na casa de Deus, a morada eterna, não. Então é muito, por favor, cuidado hoje com influencers, com pessoas que têm uma visibilidade muito grande, que parece que a opinião dessas pessoas se sobressai a tudo. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, é dele, e lá ele decide. E ele já deu uma série de informações sobre quem não entra lá. Então, se você for membro do projeto e não entrar, certo? Já vai sabendo, nem precisa ir. Você chegou lá, que porta é aquela? É o céu, você já vai assim, naquela vermelhinha. Entendeu? É assim que funciona. E vermelho tem a ver com o inferno. Não estou falando de política, tá bom? Agora eu estou falando disso porque eu já vi nego rindo achando que eu estava falando de política. Não estou falando. Eu estou falando de salvação. O assunto é sério. Tá ok? Então, quando nós olhamos para isso, minha proposta foi mostrar, certo? Que eu preciso melhorar meu relacionamento com Deus, entender mais do que diz respeito à salvação. Entender o que é uma desgraça de uma vida terrena ruim e a felicidade de uma vida eterna. Entender biblicamente que eu posso progredir neste mundo e progredir no mundo espiritual. Essa foi minha proposta. Ué, pastor, mas lá não é tudo igual? Não. Existe uma coisa chamada galardão do outro lado. Ok? Então, a minha proposta tem sido fazer com que pessoas conheçam a Bíblia e se tornem íntimas de Deus. Isso vai fazer com que elas vão se aproximando. Porque eu vejo pessoas com pouquíssimo discernimento. E aí, eu não sinto Deus. Eu acho que Deus não existe. Pastor, eu não sei como é que... Claro que você não sabe. Não há nenhum conhecimento seu para com Deus. Não existe uma intimidade. Você conhece a escalação do time do Flamengo. Você sabe quantas vezes o Vasco foi campeão. As informações que te são importantes e pertinentes, você tem gravado na sua mente. E não estou condenando esse tipo de informação, não. Ela é positiva, legal. Eu só estou te mostrando, se você quer conhecer Deus, a Bíblia é a sua palavra. Hoje a minha proposta é falar de uma coisa. Como enfraquecer a carne? Se eu quero me tornar íntimo de Deus, o que me distancia de Deus é a força da carne. Eu preciso entender um pouco isso. É lógico que eu não tenho como, em 25 minutos, dar todas as informações, mas pelo menos eu posso te dar um direcionamento. Então, o tema hoje, terceira parte, melhorando o meu relacionamento com Deus. Minha proposta hoje é dar a você uma direção para que você possa enfraquecer o poder da carne. Bota o texto para mim, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 19, está aí o texto. Se quiser marcar, marca, apesar de que vai ficar gravado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos. Vou citar agora 17 adjetivos, palavras, como queira colocar, tá certo? Mas são 17 obras que a carne vai buscar desenvolver dentro de mim e de você. Não interessa quem você é. Você é pastor, você é filho de crente, você é rico, você é pobre. Você fez seminário, você não tem conhecimento de nada. Você é homem, você é mulher, você é hétero, você é homo, você é negro. Não interessa quem você seja. Você é um ser humano, ok? Você vai ter que enfrentar essas oposições ou coisas que vão querer se manifestar na sua vida. Então tá aí, ó. Boa parte delas, elas vão se dividir em 3 grupos, é verdade. Mas dá uma olhada aqui e talvez você já consiga. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... Pronto. Está claro. Está certo? Não herdarão o reino de Deus. Pastor, hoje como pastor, o que o senhor tem procurado fazer? Deus me deu uma estratégia, e para algumas pessoas que não mudam de vida, eu procuro acionar a misericórdia de Deus. Então hoje eu tenho pedido a Deus, para que essas pessoas morram devagar. Estou falando sério, estou dizendo para morrer agora. Eu aprendi uma coisa: todos aqueles que descobrem o endereço, se tiver tempo de ir, eles vão. A misericórdia de Deus é muito grande. Essa é a grande verdade. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós temos 17 aqui. Algumas são bem confusas. Eu gosto da minha tradução, porque ela diz, talvez fique mais fácil em algumas, mas diz assim: adultério, fornicação, impureza e lascívia. 4 problemas na área sexual. Isso dá para entender porque sexo é um problema tão grande. Não era problema na terceira idade, virou estatística alarmante na terceira idade, depois da criação, do desenvolvimento, certo, de medicamentos como Cialis e Viagra. Tá certo? Mas presta atenção, 4 dos 17, eles têm um foco aqui, pelo que nós já começamos aqui, na área sexual. O que indica que manter o equilíbrio sexual é de alta relevância para que tenhamos um relacionamento com Deus correto, decente. E ninguém é privado de ter relacionamento sexual. Ninguém é privado. As crianças são privadas e aqueles que chegam à idade para fazer é só casar. Aí tem a tribulação. Me ajuda aí, solteiro quer fazer sexo, sim ou não? Sim ou não? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Casado pode fazer sexo? Mas quer? Não tem lógica, tem? Quem quer não pode, quem pode não? Ou pelo menos não quer fazer no método convencional, não quer fazer com o cônjuge, não quer fazer. É só para você entender. Nós temos aqui já 4 obras da carne que quer se manifestar em quem? Fala assim, em mim. Não fica assim não. Sabe por que muita gente não consegue vencer? Porque faz de conta que não acontece com ele. Ah, pastor, isso eu não sinto nada. Que isso? Isso aqui é culto, não é The Walking Dead. Não tem nenhum zumbi aqui não. Quanto mais rápido você descobrir que você tem, mais fácil é de consertar. Então 4 aqui. Repita comigo: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Isso aí. Então só aqui nós já temos 4 na área sexual. Vigia, varão e varoa. Verso 20 diz assim na minha tradução: idolatria e feitiçaria. Aqui nós temos 2 infrações sérias na área religiosa. Ok? Situações que vão buscar ludibriar, enganar as pessoas, apresentando a essas pessoas falsos deuses. Um relacionamento espiritual equivocado, altamente bem intencionado, que fique claro. Para Satanás, os fins justificam os meios. Para ele, se te enriquecer e te jogar no inferno é o que funciona, ele faz isso. Se te oferecer vantagens para te destruir no final, com ele não tem problema, você não vive muito. Então é importante nós olharmos. Aqui nós temos 2.
Certo? Aí eu ainda deixei passar uma aqui, ó, que eu tinha colocado embaixo, porque ela não está tá no finalzinho do 20, que é heresia. Ou seja, idolatria, feitiçaria e heresias vão impedir o quê? O seu relacionamento com Deus. Nessa relação, nós ainda temos outras, como, preste atenção agora nessa série: inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, aí pulei heresia que estava nessa lista, né? Inveja, homicídios, bebedice e glutonaria, e tem mais coisas, né? Que ele não colocou coisa semelhante a essa. Então me ajude aí a contar: inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, 6, inveja, 7, homicídio, 8. Não, aí vai ficar bebedice e glutonaria. Mas dessas 8 que eu citei, todas elas estão focadas no desafio de viver com gente. Preste atenção. Te mostrei 4, que apesar de ser com gente, eu quis separar para você entender o desafio da pressão que a carne vai exercer sobre a nossa vida no que tange a sexo. Mostrei para vocês 3, certo? Ambientes de falsos ensinamentos como heresia, certo? E mais outros 2 que falam e que nos expõem à idolatria. E agora eu te mostro 8 que falam do desafio. Inimizade com pessoas, contenda com pessoas, ciúmes, pessoas, irados com pessoas, pelejas, pessoas, brigas, pessoas, invejas, pessoas, homicídio, pessoas. A carne vai fazer você não viver em paz. Sempre tem que ter alguém perto de você, certo? Te importunando, criando problema, fazendo com que você se distancie das pessoas, não consiga se relacionar com elas. Quer mais 2? Glutonaria e bebedice. Nós temos aqui como você se relaciona com você mesmo. Limites. Essa série de 17 obras da carne, pastor, por que isso acontece? O tempo é curtinho, mas eu acho que eu tenho que te mostrar isso aqui. Gênesis, capítulo 6, verso 3. Coloca para mim. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com porque ele também é, como ele também é. Presta atenção, deixa eu tentar te mostrar de uma forma muito simples isso aqui. Olha que situação. Nós temos um problema no mundo espiritual. Alguém se rebelou. E esse alguém foi Satanás. O que ele quis ser igual a Deus, ou superior a Deus, como queira, em algumas traduções. Tá certo. Ele conseguiu? Não. Por isso ele é expulso do ambiente. Ele foi expulso, sim ou não? E ele vai voltar mais? Não. E tem retorno para ele? Não. Deus agora cria um homem. Beleza? Tá certo? Criou o homem. E nesse ambiente onde o homem está, a influência de Satanás chega. E o que Satanás faz? O homem querer ser igual a Deus. Sim ou não? O homem quer ser igual a isso. Quem é que cometeu isso? Quem é que fez isso? Satanás, tá certo? Então, o homem atende Satanás, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então ele vai ser expulso. Por quê? Porque Satanás foi.
Se nós vamos falar de justiça de duas pessoas que cometem a mesma coisa e não vão ter a mesma sentença, não há justiça nisso. Nosso Deus é injusto. Então como é que Deus vai trazer o homem de volta na proposta do Apocalipse para comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus? Então o diabo tem que entrar lá e comer dessa árvore também. Se isso fosse na questão, né, humana. Eu não sei se você consegue entender, talvez o tempo seja curto, mas para fazer justiça, o que Deus alega é que o homem tem corpo, carne, algo que o diabo não tem. Então, os dois cometem o mesmo crime, sim ou não? Mas há uma justificativa. A carne cometeu o crime. Aí nós temos textos como a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne volta para o pó, sim ou não? Sim, ela vai voltar, ela vai pagar o preço disso. Só que nesse ambiente, entre carne e espírito, está a nossa alma. E é esse que é o grande desafio. É isso que nós estamos e que precisamos entender. Eu vou receber a pressão da carne. Enquanto eu viver, enquanto esse corpo aqui não voltar para o pó, não interessa quem você seja. Se você quer saber, Jesus venceu todas as tentações que veio sobre a carne dele, mas elas vieram. Então, se eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, primeiro, eu preciso saber o que a minha carne gosta. Está aí a relação. Ela gosta e precisa de atender demandas de sexo. Então, nós temos aí. Ela precisa atender demandas, porque o ser humano também é um ser espiritual. Então, ela precisa atender demandas espirituais. Porque até o ateu está atendendo uma demanda espiritual, dizendo que não acredita em nada do mundo espiritual, mas ele está atendendo. Nós temos o relacionamento para com o próximo, está aí nos 8 que eu dei a vocês. A dificuldade que vai ser ter esposa, ter filho, ter vizinho, ter funcionário, ter patrão, ter pastor, ter membros, viver com gente. Porque vamos ter que lidar com as invejas, os desníveis e tantas outras coisas que nós vamos precisar. E os 2 últimos ainda fala dos meus limites, usando aqui a comida e a bebida, coisas elementares. Só faltava dizer sobre o ar. E quando eu vou descobrindo isso, eu vou entendendo primeiro, qual é meu problema? É sexo? Não, pastor, eu vou bem sexualmente. Pô, mas eu tenho uma dificuldade de acreditar em Deus. Sou bem casado, não frequento a igreja, mas sou um excelente cidadão. Pô, eu vou bem, cara, sabe? Não traio minha mulher, eu pago minhas contas, não, sabe? Pastor, eu tenho uma vida toda justinha. Pois é, querido, mas tem uma dívida, aquela com o pecado que eu falei da carne, por mais que você seja ou tente ser justo, você não vai ser. Por isso que os discípulos, quando estão conversando com Jesus, diante do jovem rico, e Jesus diz, mais fácil um camelo passar num furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sabe o que o discípulo disse para Jesus? Então é impossível alguém entrar. E Jesus disse, é impossível mesmo, mas o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Então nós não pagamos a nossa dívida. Mas nós podemos, pastor, o meu problema não é nem idolatria, é falta de fé mesmo. Eu não quero me relacionar com Deus, eu não quero nada, e acabou, e está tudo certo. Não, pastor, eu sou uma pessoa de fé, eu sou, sabe, uma pessoa que não tem problema sexual, mas pastor, eu odeio viver com gente. Eu não gosto de pessoas. Eu não gosto, onde eu estou tem confusão, onde eu estou, eu não sei lidar com inveja, eu não sei lidar com
perseguições, eu não sei lidar com relacionamentos verticais de alguém que está acima de mim, tendo mais do que eu, autoridade, recurso, ou alguém que está abaixo de mim, sabe? Eu tenho problemas nessa área. Beleza, pastor, eu tenho problema com limites, sabe? Quando eu bebo, eu perco, ou eu gasto demais, porque talvez seu limite não é bebida nem comida, é compulsão para gastar e tantas outras coisas. É essa visão que está difícil da igreja, sabe? Sabe aquela visão do paraquedas que para funcionar tem que abrir a mente das pessoas, fazer com que as pessoas consigam enxergar, trazer luminosidade. Até hoje eu lido com muita gente que acha que nós não devemos esclarecer os crentes, porque se esclarecermos podemos prejudicá-los, porque eles não são capazes. Eu não penso nisso. Eu vim nesse mundo para procurar, certo? Oferecer o máximo possível de informação às pessoas. Então eu decido, onde é meu ponto fraco? É isso que eu quero deixar para vocês. Pega os 17 e vê o que é. No relacionamento com pessoas, eu separo 4, 5 que eu vou bem, mas eu estou 3 onde eu vou mal e é isso que está me prejudicando. Nas questões sexuais, eu tenho 2 dos 4, ou tenho 1, tá bom? Então eu vou fortalecer minha estrutura naquela área que eu sou fraco. É com grana, é com droga, é com fofoca, o que é? Porque está aqui, a minha carne sofrerá pressão de 17 áreas sobre a minha vida. Mas pastor, então o que é que eu faço? Dá um pulinho no verso 22 do capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5. Preste atenção, é a continuação do texto, ok? Eu li para vocês Gálatas 5, 20 e 21. Agora vem o 22. Note que do Espírito não é obra. Do Espírito é fruto. Ok? Não é obra do Espírito. São frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temper. Bota o 23. Contra essas coisas não há lei. Preste atenção. Pastor, o senhor está falando isso no Novo Testamento? Se repetia do mesmo jeito. Quer 10 mandamentos? Vamos lá. Os 3 primeiros, relacionamento com Deus. Certo? Para mim, o 4º mandamento é o relacionamento consigo mesmo. Na questão do sábado, é como você se relaciona com você. É isso que a Bíblia está dizendo. Respeita a visão dos adventistas, beleza. Mas Jesus deixou bem claro, o homem é feito no 6º dia e logo depois vem o sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Na ótica de Deus é trabalhe 6, descanse, é sadio. Mas se eu falei 3 de relacionamento com Deus, se eu falei 1 para comigo, sobrou quanto? Sobrou quanto? Honra teu pai e a tua mãe. Relacionamento com o próximo. Não matarás quem? O próximo. Não adulterarás. O próximo. Não dirá falso testemunho. O próximo. Não cobiçarás. O próximo. As coisas sempre se repetem, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo num ambiente de relatividade. Tudo é relativo. Dependendo da influência, de quantos milhões a pessoa tem, quer na conta. Aliás, hoje não precisa mais ser famoso, ter muito dinheiro. Você só precisa ter bastante seguidor. Mas a minha pergunta é, quando essas pessoas sobem para fazer um comentário na sua rede, e aqui me permite falar, eu sou pastor dessa igreja e eu posso falar,
como fez, né, o senhor Ed René Kivitz, há tempos atrás, dizendo que havia necessidade de uma atualização bíblica, e ele é um sacerdote, diga-se de passagem, pelo menos para mim era na ocasião que disse. E agora nós temos uma atriz, né, uma apresentadora, ex-apresentadora, a Xuxa, que fala o mesmo texto que ele. E pasme, daqui uns dias nós vamos ver os dois, provavelmente num programa de auditório, tentando convencer. E é essa a questão. A grande questão é essa. Não dá mais tempo. A história do politicamente correto não está cabendo mais. Aliás, nunca coube. Mas o que nós precisamos é conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz que, se possível for, Satanás é tão ardiloso que ele vai enganar até os escolhidos. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Essa historinha, e se tem alguém aqui que tem texto bíblico, pode terminar o culto e me chamar lá que eu vou te ouvir, e eu desprego aqui tudo que eu estou falando no próximo culto. Se no céu vai entrar qualquer um, que é só morrer que fica bonzinho. Que tem que agora membro da igreja virou cliente, e a gente tem que dizer o que agrada a todo mundo. Não é assim não, meu irmão. Se fosse para viver isso, eu vivia lá fora na itinerância. Você está entendendo? Eu sou extremamente bem-humorado. Tem dia que você vem aqui que você ri, que parece até um stand-up. Não tem problema, a gente mescla, tem culto de manhã que expulsa demônio, tem evento à noite que traz os demônios para expulsar. Nós temos de tudo. Liberta, aprisiona. Você está entendendo? Mas deixa eu falar uma coisa. Aqui a gente não negocia com a verdade, não. Nós estamos preparando um povo para viver com Deus na glória. E a única maneira de fazer isso é melhorar o nosso relacionamento para com Ele. Ok? E aí eu uso os frutos do Espírito para combater as obras da carne. Então volta nos frutos do Espírito, porque nele não há lei. Mas o fruto do Espírito é o quê? Isso aqui, ó, volta. A fé é um ingrediente universal. Por exemplo, para aturar o irmão. Fé com mansidão. Se o irmão tiver mais de um demônio, aí você bota temperança. Mas e a bondade com esse miserável não dá para ter. É só fé. Você está entendendo? Com o necessitado. Aquele que a inveja, aquilo pode nos separar, as dissensões, eu uso fé com a bondade. Ok? Se eu quero combater os problemas sexuais, eu uso a fé com o amor e a fé com a paz, não é fé com longanimidade. Eu misturo as coisas direitinho. Quando você vai fazendo isso, gente, por favor, a tentação vai continuar. Você queria virar anjo, né? Eu não quero sentir nada mais. Esse dia o cara falou comigo. Estava passando uma mulher maneira e ele perto de mim. Uma mulher maneira. Modelo novo, 2023. É. Todo mundo olha para mim, a mulher. É o mais barato. Isso aqui é tudo combinado. Eu jamais vou falar alguma coisa que eu estou ilustrando. Ok? E aí o cara... E eu não olhei, porque eu vi de longe. Certo? E não olhei mais, acabou. Certo? Eu não sou cego. A senhora fica falando como se a senhora não olhasse. Vai tomar outra. Aí... mas ele ficou olhando para ver se eu olhava. E o mais engraçado, ele não olhou. Eu vi também. Eu vi que o cara é um homem. Certo? Aí ele falou, pastor, viu a moça que passou aí? Eu falei, rapaz, passou, né? Aí ele falou, pastor, antigamente eu ficava olhando, tinha uma vontade louca de olhar, graças a Deus eu me libertei. Eu falei, irmão, então sai de perto de mim. Que eu não olhei, mas eu estava com uma vontade de olhar.
Porque nós somos gente. Então, se você tem desejo de matar o outro, porque você te aborreceu. Entendeu? A melhor coisa que você iria amanhã era no velório da sua sogra. Você está entendendo? Então você tem todo o direito de sofrer as pressões da obra da carne. Amém? Mas você tem todo o poder para aniquilá-la com os frutos do Espírito. Então nós não estamos preparando super-homem. Nós estamos preparando gente para ficar casado para sempre, porque sem fruto do Espírito, seu casamento acaba logo depois do culto. É só deixar as obras da carne dos relacionamentos interpessoais entrar umas 3 ou 4. Então vamos lutar, gente, buscando aprender o máximo possível sobre Deus, ok? Não é essa religiosidade cega que as pessoas fizeram, essas coisas loucas, insanas, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode. Até hoje não conseguiram me convencer da mulher não usar calça comprida. Por que não podia? Por que não podia? Por que não pode a mulher usar? Depois, se souber, me avisa. Eu já tenho 32 anos no Evangelho e até hoje eu não sei. Eu sei que tem... Deus apareceu para algumas e falou, não usa, menina, porque você não tem sabedoria. Aí você vê uma usando umas batinas, ficar na canela. Não mexe naquela batina. Se você não quer ir para a batina, entendeu? Freira, você não vá. Tem uns caras aqui para ir para a praia, eles não podem botar cueca de praia. Eles vão de terno, de costas compridas. Não se meta naquilo. Aquele é o modelo deles, não é se está errado, não é o nosso. Para com isso, porque tem gente que tem que ficar lá, que se sair de lá, anda pelado. O nosso modelo não é o único, não. Agora, nós também não vamos viver aprisionados. Isso aqui, pelo menos, enquanto eu estiver pastoreando a igreja, a gente dá um ensinamento direitinho. Certo? Tem gente que pode beber, sim ou não? Sim ou não? Mas tem gente que não pode nem sentir o cheiro do negócio. Nossa, deu até água na boca. Eu vi gente fazendo assim, ó. Só de falar. Não ia beber porque ia misturar com a água. Eu não, gosto de beber puro. Então, gente, não é fácil para ninguém, mas é possível. É só isso. E quanto mais perto de Deus nós fomos, chegando, certo? Menos ataques receberemos das obras da carne. E os frutos do Espírito. Lembra? Depois você dá uma olhadinha nisso que é bem legal, não dá para eu comentar. O que é a comparação de um organismo vivo, como uma árvore frutificando, certo? E se é que eu posso chamar um organismo morto, como uma obra ou apenas uma ação, né? Não está falando obra de construção aqui, não é nada disso. Mas eu gosto dessa coisa, sabe? De nos comparar, de comparar aquilo que o Espírito, que nós recebemos o Espírito, e ao recebê-lo, ele vai frutificar dentro de nós com amor, gozo, paz, longanimidade, mansidão, temperança, todas aquelas coisas que, na verdade, à medida que vão crescendo, elas vão sufocando. No processo você pode ter recaída, é perfeitamente normal. Você pode ter uma semana onde os desejos desaparecem para que você possa relaxar. 2, 3 semanas depois, eles aparecem e parecem mais fortes do que nunca para te tentar. É assim que funciona. Nós estamos debaixo de ataques, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nós podemos contar com eles. Nós não criamos aqui super-heróis, nós só procuramos alertar. E hoje, meu alerta é: dá uma olhada no ataque das obras da carne e desenvolva os frutos do Espírito, para que com essas ferramentas nós possamos diminuir a intensidade do ataque. Não é aniquilá-lo. No mundo tereis aflições.
Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Um dia esse corpo sai. Esse corpo físico da carne, onde o pecado se potencializa, porque a justiça teve que colocar o pecado na carne, porque ele precisava para ir para algum lugar. E o grande desafio da vida, sabe o que é? Como diz um ditado africano, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Entre a guerra entre o espírito e a carne, quem está no meio é a alma. A alma que pecar esta morrer, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Da alma, não é do corpo. Não dá para fazer isso num culto. Não dá para fazer isso numa semana. Conhecei e prossegui em conhecer. Vai devagar. Vai ter dias que você vai ficar feliz com o seu progresso. Vai ter dias que você vai chorar com a retração que viveu. E depois você avança um pouco mais, e porque é desse jeito que funciona. Ou você não liga para nada disso, se gosta apenas de vir à igreja, tá certo? Mas fica o aviso, ficarão de fora. Vai passar lá, para que possa ver, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, certo? Era verdade, mas eu não entro. Que isso fique claro nessa noite.